Oi, meu nome é Ariane. E eu sou a Thaís e a gente vai explicar um pouco sobre a cromatografia líquida. A origem da palavra cromatografia vem do grego. Cromo significa cor e grafia significa escrita. As técnicas conhecidas anteriormente eram apenas capazes de identificar e quantificar compostos. Surgiu então a cromatografia, a primeira técnica capaz de identificar, quantificar e principalmente separar os compostos através das interações entre o composto e a fase móvel ou estacionária. A cromatografia mais básica que se tem registros é a cromatografia em camada delgada, onde a separação das substâncias são feitas através da adesão entre o composto e a fase móvel ou estacionária. Quanto mais afinidade com a fase móvel, mais ele é arrastado. Apesar dos processos de ambas serem diferentes, as interações são as mesmas que se tem tanto para a camada delgada quanto para a líquida. Enquanto a cromatografia em camada delgada, o processo ocorre por capilaridade, na cromatografia líquida, o processo ocorre por gravidade. Sendo assim, a cromatografia líquida se divide em cromatografia líquida clássica e em cromatografia líquida de alta eficiência. A cromatografia líquida de alta eficiência tem como princípio base a separação de compostos químicos em solução, a qual é utilizada na química analítica para identificar e quantificar cada componente em uma mistura. Por esse motivo, tem sido amplamente utilizada na bioquímica, justamente para análise de separação, identificação e quantificação dos compostos ativos. Os principais componentes da cromatografia líquida são a bomba, que movimenta a fase móvel, e a amostra através da coluna. Uma coluna que contém a fase estacionária, geralmente formada por partículas de sílica porosas, esféricas, e diâmetro em torno de 35 micrômetros, e um detector, que mostra os tempos de retenção das moléculas, sendo que o tempo de retenção varia de acordo com as interações da amostra com as fases estacionárias e móvel. Sendo assim, essa técnica consiste no bombeamento de um solvente líquido pressurizado, contendo uma mistura que passa através de uma coluna preenchida com algum material solvente. Cada componente da amostra interage de forma diferenciada com o material solvente, gerando diferentes velocidades para cada componente e levando à separação conforme eles percorrem a coluna. O tempo de retenção varia de acordo com as interações da amostra. É importante saber que a velocidade com que o material é empurrado interfere diretamente na eficiência do processo, ou seja, é determinante para separar os diferentes componentes da amostra. Na cromatografia líquida, os componentes a serem analisados não necessitam ser voláteis ou termicamente estáveis, mas é necessário que sejam solúveis na fase móvel, que possuam uma possível interação com a fase estacionária e que possam ser adequadamente detectadas. São definidos mecanismos de separação ou pelo tipo de fase, estacionária, podendo ser por partição ou adsorção de compostos orgânicos, troca iônica, que é por determinação de íons ou cátions, ou por exclusão por tamanho. Aqui nós temos um exemplo de um instrumento cromatográfico líquido. O computador ajuda no auxílio da transmissão do sinal para o analista. Como a cromatografia líquida precisa de altas pressões para trabalhar com partículas pequenas e altas vazões, o seu equipamento é mais caro e mais complexo em relação aos outros. Aqui nós temos um esquema da instrumentação simplificado com os principais instrumentos para a cromatografia líquida. Eu vou explicar um por um, começando pela fase móvel. Na cromatografia líquida, emprega-se uma mistura de solventes, denominada eluentes, como fase móvel. Os principais são metanol, acetonitrila e água. Suas principais características são alto grau de pureza ou fácil purificação, dissolver a amostra sem decompor seus componentes, não decompor ou dissolver a fase estacionária, ter baixa viscosidade, ser compatível com o tipo de detector, polaridade adequada para permitir a separação dos componentes da amostra e o tipo de fase móvel depende do tipo de coluna.
A fase móvel primeiro é encaminhada até a bomba. E existem 3 tipos de bombas: de seringa, bomba recíproca, bomba pneumática de pressão, onde a mais usada é a bomba recíproca. E elas devem seguir os seguintes requisitos: vazão contínua sem pulsos, vazões de 0,1 até 10 mm por minuto, controle de vazão e reprodutibilidade melhor do que 1% e compostos por componentes resistentes à corrosão. Depois que a fase móvel passa pela bomba, é injetada a amostra. Existem 2 tipos de injetores, os manuais ou os automáticos. Eu vou explicar um pouco sobre os manuais. Então, é necessário usar uma válvula de amostragem com alça de amostragem. A alça de amostragem é essa daqui. Então, primeiro, a seringa é colocada aqui e ela enche toda a alça. Quando a alavanca, essa alavanca aqui, é puxada, o líquido que vem da bomba, ele é passado aqui pela alça e vai até a coluna. E é necessário que tenha um excesso de amostra, para que não haja perdas. Depois que é injetada a amostra, a fase mais a amostra é encaminhada para as colunas cromatográficas. São constituídas de um pedaço de tubo de material inerte e de diâmetro interno uniforme e capaz de resistir às pressões em que será usado. O aço é inoxidável e é o material mais usado. É onde ocorre a eluição da fase móvel. O tipo mais comum do suporte para a cromatografia líquida é o preparo a partir de partículas da sílica. A fase estacionária é um composto orgânico químico ou fisicamente ligado às superfícies dos suportes. Em colunas analíticas, podem existir as colunas de proteção, que é uma coluna pequena que vem antes da coluna cromatográfica. E ela tem como função aumentar a vida útil da coluna analítica e pode ter também um termostato para manter a temperatura sob controle durante a cromatografia. Existem 2 tipos de eluição. Eluição da fase móvel, o isocrático e o gradiente. No sistema isocrático, a constituição do solvente permanece constante. Então, se utiliza um solvente ou 2 solventes e faz uma mistura, e essa composição permanece constante durante toda a análise. No sistema gradiente, a composição do solvente é alterada ao longo da análise. Então, por exemplo, se utiliza 2 solventes e a quantidade de cada um se modifica ao longo da análise. Aqui, nesse gráfico, temos um exemplo de eluição isocrático e eluição por gradiente. O tipo de eluição também influencia na resolução dos picos, como a gente pode ver aqui. Um gráfico é diferente do outro. Então, dependendo da amostra, se tem muitos picos, é mais interessante ter uma eluição gradiente para poder definir melhor os picos. Depois que passa pela coluna cromatográfica, a amostra mais a fase móvel é destinada até o detector. A função do detector é identificar ou quantificar uma substância que esteja eluindo, ou seja, saindo da coluna cromatográfica. Não existe um detector universal, então cada detector deve ser escolhido de acordo com a natureza da amostra. As características desejáveis dos detectores são alta sensibilidade e baixo limite de detecção, fácil de operar, não destruir o soluto, resposta rápida e constante às alterações do soluto. Então, depois que o soluto passa pelo detector, eles são levados até um becker ou alguma coisa para cair os resíduos. Então, resumindo, temos a fase móvel, que é um líquido e vai ser puxado por uma bomba
vai ser puxado por uma bomba e no caminho até a coluna cromatográfica ele se encontra com a amostra. Ele vai carregar a amostra até a coluna cromatográfica e a coluna vai ocorrer a separação dos analíticos. Após a separação, os analíticos vão para um detector que vão analisar os analíticos em termos de concentração, quantidade e o tempo que ficou retido na coluna cromatográfica. E tem-se aqui um suporte para os resíduos, já que a fase móvel é líquida e os dados vão ser processados no computador. Aqui a gente tem um exemplo de cromatografia líquida utilizando uma aplicação, para a gente entender melhor como funciona a cromatografia líquida. Uma das aplicações é a análise de poluentes orgânicos provenientes de produtos de higiene pessoal. Então, o triclosano está presente na maioria dos cremes dentais, antissépticos bucais, desodorantes e desinfetantes domésticos onde tem a ação bactericida. O triclosano absorve na região UV, então ele tem um detector de ultravioleta visível com arranjo de diodos. O problema é que quando ele vai para o esgoto e depois para o bioma aquático, ele causa um desequilíbrio. Então é importante determinar a quantidade do triclosano no esgoto ou até mesmo nos produtos onde ele é utilizado. Como o triclosano absorve na região ultravioleta, pode-se usar cromatografia líquida com um detector ultravioleta com arranjo de diodos. Nas condições da análise, o modo de eluição foi isocrático, então a eluição aconteceu com a mesma concentração da fase móvel durante toda a análise. A fase móvel foi acetonitrila, em solução aquosa de ácido fosfórico, e a detecção foi de 230 nanômetros, que era a região onde tinha o máximo de absorvância de triclosano. Aqui no gráfico em A, é um cromatograma do creme dental. Então, observou-se o pico da absorvância da solução através de um padrão. Então, sabia que o tempo de retenção dele era nesse tempo. Por isso, atribuiu-se o pico ao triclosano. Em B, é uma análise da saliva imediatamente após a escovação. Em C, é uma análise da saliva após 12 horas de escovação. O pico da amostra é menor, mas ainda é existente. Em D, é uma análise do esgoto e o triclosano é identificado aqui. Em relação às aplicações, a cromatografia ela nasce com foco na botânica, mas por ser uma técnica muito abrangente que consegue interagir com todos os elementos, ela se difundiu para outras áreas, como a área da farmacêutica, a área biológica, a área médica, da perícia, de alimentos, de cosmético, do meio ambiente, para explosivos, vitaminas, polímeros, entre outras. Essas são nossas referências. Obrigada.